Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Luiz Fernando e nós vamos falar da disciplina de Contabilidade de Custos e Industrial. Bom, nós vamos para a nossa terceira aula de Contabilidade de Custo e Industrial. Antes de nós podermos falar efetivamente da aula, daquilo que nós já vimos, da parte de conceito e da segunda aula, que nós vimos a parte de rateio e custeio, né, a apropriação dos custos junto aos produtos, quero te convidar primeiramente para que nós possamos ir até o quadro para relembrar aquilo que foi planejado para essa disciplina. Bom, caro aluno, nós vimos na primeira aula toda a parte de conceito. Então, o objetivo da nossa aula, o objetivo que nós planejamos com todo carinho essa aula, foi tentar transferir para vocês todo o conhecimento sobre contabilidade de custos e industrial, ok? Então nós vimos lá toda a parte conceitual, depois nós vimos toda a parte de precificação do produto, método de custeio, ok? E na aula de hoje nós vamos estar se aprofundando um pouquinho mais sobre o conhecimento específico da contabilidade de custo e industrial, ok? Na aula de hoje nós vamos conhecer um plano de contas. Plano de contas específico para a aplicação de uma empresa industrial. Nós não vamos estar entrando na parte estrutural, conceitual do plano de contas, ok? Tendo em vista que vocês já tiveram esse conhecimento. Então, é de suma importância vocês relembrarem, ou aqueles que ainda não têm confiança, buscar um estudo mais aprofundado, relembrar, buscar lá os materiais que foram disponibilizados, tudo que você tiver sobre plano de contas. Lembre-se que o plano de contas consiste em um conjunto de títulos de contas, subgrupos e grupos apresentados de forma coordenada e sistematizada, previamente definidos pelo profissional da contabilidade, que irá representar o estado patronal da entidade. Ou seja, o plano de contas é um conjunto de grupos, subgrupos de contas, um conjunto de códigos numéricos que tem um conceito, ok? Que tenha uma estrutura conceitual e que é aplicado na contabilidade. Mas na aula de hoje nós vamos ver o plano de contas específico da área industrial, como também perspectiva dos lançamentos contábeis, alguns ajustes para que eles possam ser transferidos para a demonstração de resultado. Então, muito bem, alunos, na aula de hoje nós vamos começar a aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento sobre contabilidade de custo e industrial e nós vamos apresentar o plano de contas. Então, é de suma importância vocês, aqueles que ainda não conhecem a fundo, que ainda têm dúvidas sobre o plano de conta, busca essa informação, porque hoje nós vamos apresentar o plano de contas, mas somente a parte que tange os custos, ok? Então nós vamos trazer da parte de custos e as contas principais voltadas a empresas industriais. Ativo, passivo, contas de resultado, custos e despesas, receitas, nós não vamos ver neste momento, ok? Muito bem. Quando nós falamos de plano de contas, obviamente é disponibilizado pelo Conselho Federal de Contabilidade um modelo padrão, mas mediante a realização das atividades operacionais, o contador vai lapidando esse plano de conta, ou seja, ele vai criando contas, ele vai excluindo contas, jamais mexendo nos grupos e subgrupos, mas na parte de contas ele vai renomeando e ele vai montando, estruturando o plano de contas de uma maneira que fica mais ágil a sua operacionalidade, que fica mais claro naquilo que ele deseja, que demonstre as operações específicas de uma indústria, que representa especificadamente as contas mais utilizadas na entidade, independentemente de qual atividade econômica esta empresa está atuando. Ou seja, nós vimos nas aulas passadas que a contabilidade ela pode ser aplicada para as empresas mediante
ao ramo de atividade, aquilo que a empresa efetivamente pretende realizar. Bom, nós vimos que existem 3 principais ramos de atividade de uma entidade: um comércio, um serviço e uma indústria. Bom, independentemente de qual natureza jurídica a empresa vai estar atuando, de qual será o ramo de atividade dela, o comércio terá o seu plano de contas específico e o contador vai lapidando com as contas, renomeando e criando novas contas mediante a sua necessidade e para que fique mais claro para a apresentação das demonstrações, para a apresentação de um balancete, para que ele possa ter condições mais favoráveis na sua operacionalidade. Da mesma maneira, uma prestadora de serviço também terá o seu plano de contas específico ou estruturado para aquilo que ela mais necessita. E da mesma maneira, a contabilidade de custo e industrial. Então acompanhe comigo no quadro, porque nós vamos estar falando do plano de conta e a sua estrutura de acordo com a atividade econômica da empresa. Então, como nós vemos falando, a contabilidade ela pode ser aplicada em comércio, serviço e industrial, ok? Bom, quando nós falamos de plano de contas e de contas específicas, aqui também eu gostaria de apresentar para vocês que para empresas que trabalham em atividade de instituição financeira, né, bancos, que tem o seu plano de contas com atividade bancária, também terá um plano de conta com muitas contas específicas para essa área, ok? Já o plano de contas do comércio, do serviço e da indústria, no seu âmbito geral, ok? De um contexto geral, a grande maioria das contas vão ser similares, principalmente o ativo e o passivo. Então, todas as contas do ativo, de modo geral, pode ser que tenham contas similares aqui. Por mais que tenham contas específicas, por mais que criem-se contas voltadas para a indústria, para serviço, para comércio, mas de modo geral, a base estrutural do plano de contas passa a ser muito similar entre uma atividade e outra, ok? Muito bem. O comércio tem as suas particularidades, mas principalmente no estoque. Por quê? Porque ele só vai ter material para revenda, ok? Ou estoque de material de consumo. Já os serviços, ele pode ter um estoque de material que será aplicado na realização do serviço, mas é pouco provável dele ter um estoque elevado. Já a indústria, ela tem algumas contas pertinentes, algumas contas que vão caracterizar o plano de contas específico da contabilidade de custo, da contabilidade de uma indústria, do plano de contas voltado para a indústria. Por mais que nós temos contas similares, por mais que eventualmente, ou a base geral do plano de contas seja muito parecida entre o comércio, o serviço e a indústria, algumas contas vão sendo destacadas mediante ao ramo de atividade. Algumas contas vão sendo representadas pela atividade econômica da empresa. Pensando nisso, nós trouxemos para vocês alguns exemplos que vão trazer o plano de contas e que vão identificar um plano de contas de uma empresa industrial. Alunos, antes de nós darmos sequência sobre o plano de contas da parte da indústria e nós vamos trazer algumas contas específicas para esse, gostaria de deixar claro quando nós falamos de estoque para as empresas prestadoras de serviço. Se a empresa presta serviço, ela não tem nenhum tipo de comercialização, então ela não vai ter um estoque. Mas é comum ter alguma dúvida, gera-se alguma dúvida sobre a prestadora de serviço e o seu estoque. Pode ser que a empresa se mantenha no seu estoque materiais que ela vai utilizar na aplicação da sua prestação de serviço. Pode ser que ela tenha material de consumo e que ela faça o seu controle de estoque. Quando nós falamos de estoque para a prestadora de serviço, não é um estoque para comercialização, não é um estoque voltado à atividade específica do serviço, mas sim, talvez materiais que ela vai estar utilizando lá na produção, ok? Ou talvez
material de consumo, material da empresa, e que ela faça o seu controle de estoque e o contador ou a empresa ou o responsável deseje que isso seja apresentado no estoque. Muito bem. Então, quando nós falamos de prestadora de serviço, nós estamos falando dessa maneira, o estoque dela dessa maneira. Bom, além da questão do estoque, é importante ressaltar que uma empresa, ela pode ser uma indústria, mas também realizar a parte comercial, uma parte que ela comercializa a mercadoria, e também uma parte de serviço. Então, a mesma entidade pode estar utilizando as 3 ramos de atividade, ou as 3 atividades econômicas. E o plano de contas dela será específico para essa situação. Terá contas de comércio, terá contas de prestação de serviço e contas voltadas à indústria. Então, o plano de conta dela começa a ter um maior nível de conta, um maior nível de controle, mas é possível. Então, a empresa pode ser comercial, serviço ou industrial, ou mesmo comércio e serviço, ou indústria que vai realizar comércio, prestação de serviço e atividade industrial, ok? Mas na aula de hoje nós vamos estar falando de indústria. Se falamos de indústria, eu trouxe para vocês algumas contas específicas que vai demonstrar o plano de contas sobre indústria. Acompanha comigo no quadro. Bom, algumas particularidades do plano de contas de uma empresa industrial, ok? Além das contas do ativo, passivo e resultado, que é normal, que será a parte estrutural do plano de contas. O plano de contas, se você se recordar, inicia lá com o código 1, que é tudo o que é transitado pelo ativo. Então, o código numérico que inicia-se com 1 refere-se ao ativo. O código numérico que inicia-se com o 2 refere-se ao passivo. 3, 4 para contas de resultado, ok? Muito bem. Quando nós falamos de ativo, ok? Lá no ativo, nós vamos encontrar no plano de contas de uma empresa industrial uma conta conhecida como IPI a recuperar. Bom, aqui uma situação bem particular de uma empresa industrial. Por quê? Porque nós estamos falando de um tributo conhecido como IPI, que é Imposto sobre Produto Industrializado. Então, nós não vamos encontrar um IPI a recuperar numa prestadora de serviço, num comércio, num plano de contas bancária. Nós não vamos encontrar somente nas empresas industriais, ok? Outra conta que é também lá do ativo é o estoque de materiais, ok? Esse estoque de materiais pode ser matéria-prima, material secundário, material de embalagem, material de consumo. Então, tudo vai estar voltado para o ativo. Quando nós falamos de estoque de uma empresa industrial, além do estoque de materiais, ainda a empresa pode demonstrar um estoque de produto em processo e ainda um estoque de produto acabado, ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de estoque. Quando nós falamos de empresas industriais, essa atividade econômica é a única que vai apresentar em determinado momento um estoque de matéria-prima, um estoque de material semi-acabado e um estoque de material acabado. Veja, quando a empresa vai realizar o seu inventário, seja um inventário permanente ou seja um inventário periódico, ela vai demonstrar naquele período a quantidade física e saldos de materiais que ela tem disponível para a produção, tudo que estava sendo produzido, mas naquele momento não tinha terminado, então são produtos em processo, também é considerado no estoque, e obviamente a quantidade de produto acabado que ela tem disponível para venda. Então a empresa industrial, no que tange ao estoque, é a única que vai demonstrar um estoque de matérias-primas e materiais, um estoque de material de produto semi-acabado e um estoque de produto acabado. Bom, outra particularidade de empresas industriais no que tange ao estoque é a palavra produto. Então, toda vez que nós tivermos estoque de produto semi-acabado, estoque de produto acabado, quando nós falamos de produto, nós estamos falando especificadamente de empresa industrial.
Porque a parte comercial, se fosse uma empresa comercial, a nomenclatura seria estoque de mercadoria para revenda, estoque de mercadoria para venda direta para dentro do mercado interno ou para o mercado externo. Ela pode até se subdividir em outras contas dentro do estoque, mas sempre utilizando a palavra mercadoria. Então, quando nós verificar que está produto, então, obviamente, estará sendo tratado de uma empresa industrial. Então, nós temos o IPI, que é um tributo que é voltado para as indústrias, e a nomenclatura produto, que será utilizado para as empresas industriais, ok? Vamos dar sequência? Acompanhe comigo no quadro ainda alguns exemplos que nós temos. Além do estoque, nós temos também o IPI a recolher. Bom, vamos falar do imposto sobre produto industrializado. Nós temos o IPI, que é uma conta do resultado, que vai ser aquela conta dedutível do faturamento bruto. Nós vamos ter uma conta chamada IPI a recolher, que é a obrigação que a empresa tem de recolher o tributo. E nós vamos ter o IPI a recuperar. Aqui, faz necessário que você, aluno, tenha um pouco de conhecimento de planejamento tributário, de contabilidade tributária, ok? Mas vamos juntos relembrar um pouquinho sobre o IPI. Aluno, o IPI ele é um tributo federal e ele é muito conhecido por ser calculado por fora. E esse cálculo por fora é que gera-se muitas dúvidas mediante as aulas que nós vemos dando e quando conversamos com alguns alunos, ok? Pense assim, o IPI é uma conta de resultado que é igual ao PIS, COFINS e ICMS e que será uma conta dedutível lá do faturamento, ok? Quando a empresa adquire uma mercadoria, o seu fornecedor estará recolhendo o IPI e destacando o valor a recolher na nota. O imposto que ele recolhe lá na venda do nosso fornecedor vai dar o direito de um crédito para mim, que será confrontado com o IPI a recolher que eu tenho, o débito que eu tenho mediante a minha venda, e eu farei uma apuração no confronto entre a quantidade de IPI a recuperar, a quantidade de IPI a recolher, e eu vou sempre pagar da diferença. Pense assim, se nós falarmos de ativo, o que é formado o ativo? Recorda-se lá da contabilidade geral, da introdução à contabilidade, da teoria da contabilidade. Quais são as contas que vão interagir dentro do ativo? Todos os bens e direito. Muito bem. Se eu disse para vocês que o IPI a recuperar é uma conta do ativo, automaticamente já subentende que ele vai ser classificado ou como um bem ou como um direito. Se nós falamos de um tributo, não é um bem, porque um bem ele pode ser dividido em tangível e intangível, móvel ou imóvel. Então, ele não se enquadra em nenhum desses aspectos. Então, o IPI a recuperar é um direito que eu tenho, por isso que ele é um ativo. Qual é esse direito? O direito que eu tenho de recuperar o valor do IPI pago pelo meu fornecedor, destacado na nota fiscal, para abater do montante do IPI que eu vou ter na venda do meu produto. Por isso que ele é um direito, está lá no ativo, ok? Então nós temos o IPI, que é uma conta dedutível da receita, nós temos o IPI a recuperar, que é o direito que eu tenho de recuperar o saldo destacado na nota fiscal pago pelo meu fornecedor, e aí eu tenho o meu IPI a recolher. Vamos falar do IPI a recolher. Quando eu faço a minha venda, gera-se o fato gerador do imposto. Então, eu vendo, gera-se um montante a pagar, um saldo devedor do IPI a recolher. É esse valor que eu vou pagar? Não. Por quê? Porque eu ainda vou apurar o meu IPI. Então, pense assim, eu fiz uma compra de R$100 de um fornecedor, com IPI de 10%, ok? Então eu tenho R$10 de IPI a recuperar, que está lá no meu ativo, porque é um direito que eu tenho de recuperar esse imposto. Deixa ele guardadinho ali.
eu faço a minha venda de R$200, ok? O IPI de 10%. Então, eu tenho um IPI no meu saldo a recolher de R$20. Mas eu não vou pagar esses R$20, porque eu farei o ajuste e o confronto entre o recuperar e o recolher. Então, o saldo a recolher sempre será a diferença entre o meu ativo e o meu passivo, entre o IPI a recuperar e o IPI a recolher. Então, nesse exemplo que nós estamos dando, o IPI de R$20 que eu tenho a recolher, menos os R$10 de direito que eu tenho de IPI que está lá no meu ativo, eu irei pagar R$10 de IPI. Foi claro? Ok? Então, partindo desse pressuposto, é que o IPI, ele também vai ser considerado uma conta específica para as empresas industriais. Vamos dar sequência à nossa aula? Acompanhe comigo no quadro. Bom, então nós temos as contas de resultado, nós temos a conta do passivo e nós temos a conta do ativo no que tange a questão do IPI. Outra característica é a conta dedutora lá do resultado, que vai diminuir da minha receita líquida para encontrar o lucro bruto, ok? Que é o custo dos produtos vendidos. Olha a palavra produto. Então, quando eu falo de produto, eu estou falando de empresas industriais. Aluno, outra característica que vai ser bem apresentada e clara quando você estiver utilizando o plano de contas. Quando nós falamos de custo de produto vendido, custo de mercadoria vendida ou custo de serviço prestado, é a nomenclatura utilizada mediante a atividade econômica da empresa. Se a empresa for um comércio, então nós vamos estar falando de custo de mercadoria vendida. Se nós falamos de prestadora de serviço, então é o custo do serviço prestado. Para uma indústria, custo do produto vendido. Então, são algumas nomenclaturas, algumas informações que vai se destacando mediante um plano de contas que a base geralmente é a mesma, ok? Então, dessa maneira nós vamos conseguir filtrar toda a diferença entre comércio, serviço e indústria, ok? Muito bem. Ainda falando do custo, nós temos que entender que existe duas situações. Aí eu gostaria de pedir toda a atenção, porque também é uma situação que sempre gera dúvida. Nós temos o custo da mercadoria e nós temos o custo da mercadoria vendida. São duas situações completamente diferentes. Quando eu falo de custo de mercadoria ou custo de mercadoria adquirida, é o custo que eu tenho da aquisição. Então, o que seria o custo da mercadoria adquirida? É o valor de custo, ou seja, o valor da nota fiscal, o valor que eu paguei, que eu desembolsei para a aquisição de uma matéria-prima, menos todos os meus impostos recuperáveis. Lembra do recuperável? O que é recuperável? É o direito que eu tenho de recuperar um imposto para abater no meu saldo devedor. Então, eu tenho IPI, PIS, COFINS, ICMS. São os impostos a recuperar. Nem vamos falar de seguro ou frete ou outras despesas acessórias, ok? Mas, de modo geral, o custo da mercadoria seria total que eu paguei, total da nota, menos os impostos recuperáveis. Eu encontro o custo da mercadoria. Já o custo do produto vendido ou o custo da mercadoria vendida, ele se dá mediante a minha venda, que é todo o custo de compra, todo o meu custo de aquisição, mais imposto sobre venda, mais frete, mais despesa, mais estoque final. Então, existe um cálculo de apuração do CMV, do CPV ou do custo de serviço prestado, o CSP, ok? Muito bem. Isso é importante para que nós possamos dar sequência à nossa aula. A diferença entre custo da mercadoria e o custo da mercadoria vendida. O custo do produto e o custo do produto vendido, ok? Muito bem? Para que nós possamos dar sequência no entendimento sobre o plano de conta e demonstrar um plano de contas específico
para a empresa industrial. Nós vamos agora apresentar para vocês o material que já está disponível na sua área virtual, que é o plano de contas, mas a parte que vai falar sobre custo. Então vamos para a Câmara de Documento, em que nós vamos apresentar para vocês o plano de contas específico de contabilidade de custo e industrial. Então vamos lá, aluno. Além do plano de contas ter toda a característica do ativo e passivo, nós temos toda a parte de custo, ok? Então esse plano de contas nós estamos apresentando especificadamente o que fala sobre custo, a parte que vai trazer dos custos, ok? Então nós vamos ver aqui que ele é um plano de contas de empresas industriais, ok? Vamos aumentar um pouquinho aqui, só para que ficar uma visualização melhor. Nós temos custo das compras para a revenda, ok? Dentro do mercado interno. Nós temos custos das matérias-primas. Quando nós falamos matérias-primas, nós estamos falando especificadamente de empresas industriais, ok? E esse subgrupo de custo das compras de matéria-prima, ainda nós vamos ter a alocação de contas como compras de matéria-prima, ok? Fretes e seguros das compras. Nós vamos ter o abatimento sobre compras. Nós vamos ter a diminuição de descontos obtidos. E ainda, nós vamos ter a conta de transferência para a fabricação e transferência para o estoque. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês que é muito particular das empresas industriais, que são essa transferência, ou seja, mediante uma requisição que a produção faz para o almoxerifado, para o estoque, vai transitar nessas contas de transferência para a produção e para o estoque, ok? Então essa transferência faz uma requisição, passa para essa conta de transferência para a fabricação e depois vai para ou produto acabado ou volta para o produto semi-acabado ou até mesmo para o estoque. Então nós temos essas duas situações, ok? Aí nós temos ainda o custo, um grupo dentro do plano de contas que é para os materiais de embalagem. Também tem o seu subgrupo específico. Dentro do mercado interno, nós vamos ter as compras, os fretes, os seguros, ok? Tudo isso ainda diminuindo dos abatimentos das compras, da anulação, dos descontos concedidos e também da transferência para a fabricação. Então, aluno, pense assim que quando nós temos o razão das matérias de embalagem, do material de embalagem, ok? Nós vamos ter creditando as compras e diminuindo todos os abatimentos e a transferência. Então, transfiro para a produção, transfiro para o estoque e dessa maneira vai formando o custo de produto vendido, ok? Ainda, mediante aquilo que nós já estudamos, nós ainda podemos ter lá no custo de fabricação um subgrupo de custos diretos de fabricação. Então, ele vai criando classificações, ok? Ele vai sendo cada vez mais analítico. Então, primeiro eu tenho as compras, depois eu transfiro para o custo direto, como matéria-prima, material secundário e material de embalagem, que vai transferir para a formação, para o custo de informação, ou para o estoque de produtos, ok? Além dos custos diretos, nós temos também, dentro do custo direto, nós temos também tudo que tange a mão de obra, ok? Quando nós falamos de mão de obra, nós estamos falando, além dos salários, todos os encargos e direitos que a mão de obra tem mediante a legislação específica, ok? Além de todas essas despesas, nós vamos ter ali a transferência para o custo de formação. Então pense assim, tem uma matéria-prima, transfere para o custo de formação. Eu tenho mão de obra direta, transfere e vai criando assim os saldos para a realização do custo, ok? Muito bem. Aí eu ainda tenho outros gastos para fabricação diretos, como energia,
serviço de terceiro e entre outros, que também é transferido para a produção, ok? Muito bem. Dando sequência, ainda nós temos materiais indiretos, ok? Deixa eu só tirar aqui. Materiais indiretos, com materiais secundários e materiais auxiliares, que também serão transferidos. Mão de obra indireta com todos os encargos, provisões e direitos, e também sendo transferidos, e gastos de fabricação também indireto, outros gastos de fabricação indiretas, ok, aluno? Então, de modo geral, estes aqui são algumas contas de custos e as transferências de custos voltado para as empresas industrial, ok? Como dito na aula, esse aqui é só uma parte do plano de contas, só o que trata da parte de custo, ok? Ainda aqui teria contas de receita, contas de despesas gerais e despesas operacionais, ativo, passivo, contas transitórias, contas de encerramento. Então, o plano de contas ele é muito além do que só essas contas. O que nós trouxemos aqui foi simplesmente uma base para que vocês possam conhecer um pouquinho da classificação numérica, ok? E também das nomenclaturas mais utilizadas. Ok, aluno? Muito bem. Então, nós vimos um exemplo do plano de contas do que tange a parte de custo. E é muito importante porque nós vamos utilizar desse plano de contas, nós vamos utilizar daqueles códigos, daquele código numérico, das contas de transferência para realizar os lançamentos contábeis. E, a partir daí, começar os registros efetivos da contabilidade. Dando sequência à nossa aula, nós vamos agora para a parte de registro contábil. Acompanhe comigo no quadro. Bom, então pense assim, alunos, nós já vimos todo o plano de conta, nós vimos as características dos planos de contas, nós vimos a diferença entre um comércio e uma indústria, e agora nós vamos ver efetivamente os lançamentos contábeis para uma empresa industrial. Registro contábil industrial. Olha aqui, aluno, que interessante o que nós vimos até agora e que vai ser apresentado na prática. Aquisição de matéria-prima. Aquisição de matéria-prima. Isso aqui, se nós estamos falando de uma aquisição, então, obviamente, nós vamos falar de custo de mercadoria, ok? E um exemplo que eu trouxe para vocês. Considerando a aquisição de 1.000 quilos de determinada matéria-prima, totalizando a nota fiscal no valor de R$ 22.349. Aluno, antes de nós darmos sequência, eu gostaria de chamar a atenção para vocês e pedir total atenção sobre esse exemplo. Porque nós vamos falar dos lançamentos contábeis e principalmente a recuperação dos impostos. E aí, formar o custo da mercadoria adquirida, ok? Muito bem, vamos lá? Bom, então eu tenho um total da nota, R$ 22.349,22. Entende-se que este total da nota já é computado total dos produtos mais IPI. Bom, se eu tenho um total da nota de R$ 22.349,22 e eu sei que o IPI, o Imposto de Produto Industrializado, ele foi calculado por uma taxa percentual de 10%, ou seja, a alíquota do IPI é de 10%, e eu dei aqui para vocês o valor do IPI, ok? O valor do IPI. Bom, aluno, gostaria de explicar para vocês uma situação. Quando nós dizemos que o IPI ele é calculado por fora, é neste momento que você tem que ter atenção. Então, pense assim, existe o fato gerador dos impostos, ok? Que seria a venda do nosso fornecedor. Para nós, o imposto que será recuperado. E existe a base de cálculo para cada tributo. Para ICMS, PIS, COFINS e IPI, a base de cálculo será sempre o total dos produtos,
ok? Mas o IPI, ele será acrescido no total dos produtos para compor o total da nota. Tendo a base de cálculo o total dos produtos, mas ele será acrescido para apresentar o total da nota. Por isso que o total da nota fiscal é 22 mil, mas nós vamos ver que a base de cálculo não é esse valor. Acompanhe comigo no quadro. Bom, qual será a base de cálculo para que eu possa calcular o ICMS, o PIS, a COFINS e até mesmo o IPI? É simples. 22.349,22 é o total da minha nota. Menos o IPI, eu terei a base de cálculo do ICMS, a base de cálculo do PIS, a base de cálculo do COFINS. Ok? Você pega a diminuição de 22.349,22 menos o IPI e você multiplicar 12% de ICMS, você terá os 2.438,10. Se você pegar essa mesma base de cálculo, 22.349,22 menos o IPI, será a base de cálculo do PIS. Essa base de cálculo multiplicada por 1,65%, nós então teremos R$ 335,24. A mesma base de cálculo do ICMS PIS, nós vamos fazer o COFINS. Só que a alíquota do COFINS é 7,6, dando um montante de COFINS a recuperar de R$ 1.544,13. A mesma base de cálculo para esses tributos é para o IPI. Então você pega 22 mil menos o IPI, você vai ter o total dos produtos. Esse total multiplicado pelos 10%, você então encontrará o valor do IPI. Ok? Tudo bem até aqui? Aí nós temos a apropriação dos créditos dos impostos e encontrar o custo da mercadoria adquirida, que nada mais é do que total da nota menos os impostos recuperáveis. Então eu tenho total da minha nota menos IPI, menos ICMS, menos PIS, menos a COFINS, nós vamos encontrar o custo de R$ 16 mil. Ok? Muito bem? Então, aluno, este é o custo da aquisição, o custo da mercadoria adquirida. Valor da nota menos os impostos a recuperar. Ok? Muito bem. E vocês conseguiram entender ali o cálculo do IPI? A base de cálculo do IPI é a mesma para ICMS, PIS e COFINS. A única diferença é que eu pego a base de cálculo do IPI, aplico a taxa percentual, a alíquota, encontro o valor do IPI e este somará ao total dos produtos para formar o total da nota. Ok? Muito bem. Então nós adquirimos a matéria-prima. E agora nós vamos adquirir e realizar o lançamento da aquisição de embalagem. Acompanhe comigo no quadro. Bom, a mesma linha de raciocínio, ok, aluno? Nós temos uma aquisição de uma quantidade de material de embalagem dentro do mercado interno que vai totalizar a nota fiscal de R$ 5.587,30. Ok? Este aqui já incluso o IPI. Como nós temos o entendimento, o conhecimento, e nós vimos até agora que a base de cálculo do IPI, ICMS, PIS e COFINS é o total dos produtos e não o total da nota, e este valor do total da nota está acrescido o IPI, eu simplesmente vou pegar esse 5.587,30 e diminuir o meu IPI, encontrando assim a base de cálculo para os outros impostos. Tendo essa base de cálculo, aplicarei 12% de ICMS, que me dará o valor de 609. 1,65% de PIS, que me dará 83,81. 7,6% de COFINS, no valor de 3,8603. A mesma base de cálculo para ICMS, PIS e COFINS, que é o total dos produtos, será a base de cálculo para o IPI. Então, eu pego essa base de cálculo e aplico 10%, encontrarei os 507,94. Ok? Muito bem. Aí nós vamos para a apropriação dos impostos a recuperar e vamos realizar o custo da mercadoria.
Então eu tenho um total da nota fiscal de 5.587,30 e o custo da mercadoria é valor total da nota menos os impostos a recuperar. Então eu tenho 5.587,30 menos o COFINS, menos o PIS, menos o ICMS, menos o IPI a recuperar, nós vamos ter o custo de aquisição do material de embalagem no valor de R$4.000, ok? Muito bem. Muito bem. Aí nós vamos para a apropriação da mão de obra direta. Da mesma maneira que nós temos a apropriação nos produtos dos custos indiretos, custos diretos, nós vamos ter a mão de obra, ok? A única diferença, aluno, é que mão de obra não vai ter uma nota fiscal, né? Isso aqui, ele vai ter uma folha de pagamento em que será calculado o salário e todos os encargos e benefícios e direitos que esse funcionário venha a ter, ok? Então vamos lá. No exemplo que eu estou apresentando para vocês, o salário é de R$ 4.895,96, ok? Muito bem, então este é o meu salário. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Veja, aluno, quando nós falamos de mão de obra, nós estamos falando de custo de mão de obra. Então, o que nós vimos agora de custo de aquisição de matéria-prima é que eu tenho o total das notas, eu tenho o direito de recuperar os meus impostos, total da nota fiscal menos os meus impostos recuperáveis, custo da mercadoria. Percebe-se que eu diminuí ali os meus impostos para encontrar o custo? Já na mão de obra, eu não vou diminuir, eu vou somar todos os gastos que eu vou ter com esse funcionário, ok? Então, muita atenção a essa diferença. Enquanto eu diminuo os impostos para encontrar o custo, na mão de obra eu vou somar porque vai compor os custos, todos os benefícios e direitos que o funcionário venha a ter. Acompanha comigo no quadro. Bom, então o funcionário tem um salário de R$ 4.895,96. Esta é a base de cálculo para o cálculo de todas os encargos e de todos os direitos que ele venha a ter, ok? Então, ele tem, primeiramente, a contribuição com a Previdência, o INSS, ok? Que a base de cálculo será de 28,8% sobre o salário, ok? Então, eu tenho a contribuição previdenciária. Também é direito do funcionário o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que tem a alíquota de 8%. Então, 8% de 4.895, ele então terá mensalmente um depósito lá na conta da Caixa Econômica de R$ 467,84, ok? Também é direito do nosso funcionário o 13º, ok? Como que calcula o 13º? Vamos lá, aluno, preste atenção. 13º, neste caso aqui, nós estamos falando de 1/12, ok? 1/12. Então, o que eu vou fazer? Pego o valor do salário desse funcionário, dessa mão de obra, e vou dividir por 12. Encontrarei o valor de um mês de 13º, ok? Nós vamos encontrar, então, um mês de 13º. Aí vem o cálculo de férias. Não muda nada do 13º. Eu tenho minha base de cálculo, que é o salário. Vou calcular 1/12, ou seja, pego esse valor e divido por 12. Vou encontrar o mesmo valor do meu 13º. Só que se recorde que lá na aula de trabalhista, quando fala de férias, o funcionário também tem direito a 1/3 de férias. Então, você pega esse 408 e divide por 3, você vai encontrar um valor. Este valor, somado aos 408, você então encontra o total das férias, que neste caso, de um mês, é de R$ 544, ok? Quando nós falamos de custo de mão de obra, soma-se todos os custos e nós vamos então encontrar o montante do custo da mão de obra. Ok, aluno? Então, muita atenção quando nós falamos de aquisição de matéria-prima, aquisição de embalagem e custos diretos ou custo com mão de obra. Ok? Muito bem.
Então nós realizamos os lançamentos, recuperamos os impostos e aí nós vamos para um balancete. Ou seja, depois que eu fiz todos os lançamentos, eu vou tirar um balancete, que é um relatório, que vai demonstrar o registro desses fatos contábeis. Acompanhe comigo no quadro. Obviamente que nesse balancete é um balancete de custo, ok? Parcial dos custos, e que vai apresentar os 16 mil, que é o custo de aquisição da matéria-prima. Nós vamos apresentar os 4 mil, que é o custo da material de embalagem, ok? E nós vamos apresentar o custo com a mão de obra, ok? Então vai ter uma somatória aqui de 23.104, ok? Então este aqui é um balancete voltado mediante aqueles fatos contábeis. Então, quando eu realizo um lançamento contábil, quando eu realizo uma aquisição e eu faço todos os lançamentos, nós vamos transferindo, mediante ao plano de conta, as contas específicas. Então, IPI a recuperar, ICMS a recuperar, PIS a recuperar, COFINS a recuperar, custo de aquisição de matéria-prima, custo de aquisição de embalagem, custo de mão de obra, encargos, e aí eu crio um balancete de custo. Ok? Tudo bem? Bom, alunos, para que nós possamos efetivamente entender este lançamento contábil da parte de custo, nós vamos para uma atividade. Acompanhe comigo no quadro. Primeira atividade da aula de hoje. Registrar os seguintes eventos. Contabilize os eventos a seguir, apurando em seguida o balancete pertinente às contas de custo. Então, compra de 100 kg de matéria-prima por 11 mil, compra de 100 unidades de material secundário, ok, ou material de embalagem, e folha de pagamento com salário de R$1.000. Dados: alíquota de IPI 10%, alíquota de ICMS 12%, PIS 1,65%, COFINS 7,6%, para a folha de pagamento o INSS, que é a Previdência, 28,8% e o FGTS de 8%. Alunos, mediante esses dados, nós vamos agora para essa atividade e logo nós voltaremos.
Olá, alunos. E aí, tiveram dificuldade para realizar essa atividade? Acredito que não, mas se tiveram também, estou aqui à sua disposição. Antes da gente dar continuidade na resolução dessa atividade, quero chamar a atenção de vocês para o cálculo do fundo de garantia da mão de obra, que alguns alunos já questionaram ou já se posicionaram aqui e ficaram com dúvidas. Vamos voltar comigo lá na tela que fala sobre a mão de obra? Bom, alunos, então vamos voltar aqui rapidinho sobre a mão de obra. Bom, pense assim, aluno, nós estamos falando de um exemplo que será transferido para o custo, ok? Neste exemplo aqui, nós temos o salário, nós temos as férias e nós temos o 13º, ok? A somatória desses três eventos que será direito do funcionário a receber, neste caso aqui, ok? Para este exemplo, ele será a base de cálculo para o fundo de garantia, ok? Muito bem? Então, pense assim, salário mais férias mais 13º multiplicado por 8%, nós então vamos ter o valor do fundo de garantia, ok? Muito bem. Vamos dar sequência à nossa aula e nós vamos para a atividade. Bom, então a atividade era fazer o lançamento contábil. Vamos corrigir essa atividade? Acompanhe comigo no quadro. Bom, primeiramente a contabilização da compra de matéria-prima, ok? Vamos lá. Então, a aquisição de matéria-prima no valor de 11 mil. Lembre-se, total da nota fiscal, 11 mil. Vamos apurar o custo dessa mercadoria? Qual que é o custo de aquisição? Total da nota fiscal menos os impostos recuperáveis. Lembre-se que IPI 10%, nós temos ICMS 12%, PIS 1,65% e COFINS 7,6%, ok? Aí ficou fácil, Nós temos 11 mil menos 1 mil de IPI, nós temos 10 mil reais, ok? 10 mil reais aplicado a 12%, R$ 1.200 de ICMS a recuperar. 10 mil reais vezes 1,65, R$ 65. R$ 165. 10 mil reais multiplicado por 7,6, eu tenho então 760 reais. 10 mil reais vezes 10% de IPI, R$ 1.000, ok? Na diminuição, apropriação dos impostos a recuperar e na apuração dos custos da mercadoria, eu tenho 11 mil reais menos 1.000, menos 1.200, menos 165 e menos 760. Chegando, então, num total do custo de aquisição de matéria-prima, R$ 7.875. Alunos, alguma dúvida sobre esse custo de aquisição? A partir do momento que eu faço essa apropriação dos direitos da recuperação dos impostos e aproprio o custo da aquisição, esse custo é que será transferido lá para o balancete, ok? E como ficaria o lançamento da aquisição do material secundário ou material de embalagem? Acompanhe comigo no quadro. Bom, o próximo lançamento é a contabilização dos materiais secundários ou também o material de embalagem. Aí o lançamento ficará desta forma. A aquisição de materiais secundários, mercadoria dentro do mercado interno, total da nota fiscal, 1.100, ok? Então nós temos 10% de IPI, nós temos 12% de ICMS, 1,65% de PIS, 7,6% de COFINS, ok? Muito bem. Pego esse 1.100 menos o IPI que eu já tenho aqui, a base de cálculo para os impostos será de R$ 1.000. R$ 1.000 vezes 12%, 120. R$ 1.000 sobre 1,65, 16,50. R$ 1.000 vezes 7,6, R$ 76. R$ 1.000 vezes 10%, eu tenho então R$ 100. A apropriação dos impostos a recuperar e a apuração dos custos da mercadoria, eu terei R$ 1.100, que é o valor que eu paguei para o meu fornecedor, deduzindo todos os impostos a recuperar, encontrando então o custo
da minha aquisição da matéria-prima, ok? Muito bem, agora nós vamos para a contabilização da mão de obra, com um salário de R$1.000, ok? Muito bem, então nós vamos lá, nós temos um salário de R$1.000, atenção aqui, mão de obra não diminui, mão de obra vai somar todos os custos, e que seriam esses custos? Todos os direitos e encargos que incidem sobre a folha de pagamento. Aí eu tenho, da base de cálculo de R$1.000, eu tenho 28,8% de INSS, ok? Muito bem. Aí eu tenho 8% de fundo de garantia. Esse fundo de garantia será mediante a aplicação da taxa percentual de 8%. 1/12 de 13º, 83,33. 1/12 de férias mais 1/3 de férias, 111,11 centavos, ok? Então, nós temos aqui os custos de mão de obra. Então, eu tenho o custo de aquisição de matéria-prima, o custo de aquisição de material secundário ou material de embalagem e a mão de obra que será aplicada para a produção da mercadoria adquirida. Muito bem. A partir do momento que eu realizo esses lançamentos, nós então vamos para transferência desses saldos ou apresentação desses saldos em um balancete de verificação de um determinado período. Acompanhe comigo no quadro. Sobre o balancete, nós temos as contas que serão utilizadas, ok? Aí vem a transferência dos saldos. Eu tenho, na compra de matéria-prima, R$ 7.875. Na compra de material secundário, o saldo de R$ 787,50. Percebe-se que este aqui é o mesmo código numérico que está lá no nosso lançamento. E aí transfere para o balancete só o custo da aquisição. Esse custo da aquisição, porque os impostos você vai encontrar no balancete, na parte do ativo, lá no ativo circulante, os direitos que eu tenho de recuperar, os impostos, ok? Então, se você pegar aqui a parte do balancete lá do ativo, nós vamos ter o IPI a recuperar, ICMS a recuperar, PIS a recuperar, COFINS a recuperar, lá no plano de contas, lá na parte do balancete do ativo. Para o balancete das contas de custo, se transfere só os custos da aquisição da mercadoria, da matéria-prima e também do material secundário. E além desses dois, a mão de obra, ok? Custo da mão de obra. O custo da mão de obra nada mais é do que salário mais todos os encargos, todos os direitos que serão transferidos para o balancete. Percebe que quando nós falamos do balancete de verificação, ele vai trazer o custo da aquisição da matéria-prima, o custo da aquisição de embalagem ou material secundário, mas para a mão de obra traz todas as informações, tudo que vai compor o custo da mão de obra, todos os gastos mediante a realização desses gastos, ok? Então, aluno, quando nós falamos de plano de contas, nada mais é do que esta apresentação de todos os saldos apurados mediante os lançamentos contábeis em um plano de contas, em um balancete de verificação. O que seria o balancete de verificação? Nós vamos realizar os lançamentos contábeis. Lembre-se lá do Luca Pacioli, débito e crédito, todo o valor debitado será acreditado, método de partidas dobradas. Quando nós fazemos esse lançamento, debita-se uma conta, acredita-se outra conta, vai criando um razão para cada conta, que seria os saldos. Esses saldos serão representados no balancete. O balancete nada mais é do que um relatório de todos os lançamentos contábeis de um determinado período, ok? Muito bem, alunos. A partir do momento que eu tenho essa formação desses lançamentos do custo da aquisição, tanto da matéria-prima e da material de embalagem, eu vou começar a transferir esses custos para o custo de produto vendido, para a formação do custo do produto vendido. E como que se dá essa formação dos custos? Acompanhe comigo no quadro. Bom,
Formação dos custos unitários dos materiais. Então eu comprei a minha matéria-prima, ok? Comprei minha matéria-prima, 16 mil, que é o custo de aquisição, que é o valor total das notas, menos os impostos a recuperar. Eu comprei uma quantidade de 400, ok? Sendo assim, eu tenho um custo unitário de R$40. Mesma linha de pensamento para a embalagem, ok? Eu tenho um custo de aquisição de 4.000 peças, ok? Eu tenho um custo de 4.000 peças e eu tenho uma quantidade também de 400. Desta forma, o meu custo unitário será de R$10. E como que se dá este cálculo? É uma contabilidade básica, ok? 16 dividido por 400, 4.000 dividido por 400, ok? Nós temos aí o custo unitário. Alunos, a contabilidade de custo, na primeira aula nós falamos que ela foi criada mediante a necessidade de um controle maior dos custos, mediante a complexibilidade dos fatos ocorridos para a contabilidade de custo. Então, nós temos que entender que, primeiramente, eu apuro o custo de aquisição e agora eu já estou apurando o custo unitário, porque é daqui que será transferido para a linha de produção, será acrescentado todos os custos de fabricação para a formação do custo do produto vendido. Ok? Vamos dar sequência? Acompanhe comigo. Além dos custos unitários da matéria-prima e material de embalagem, nós vamos transferir esses custos. Se recorda lá no plano de conta que eu frisava, olha, essas duas contas é importante, transferência para a produção e transferência para o estoque. Pois bem, neste momento, nós vamos realizar o lançamento dessas transferências, ok? Então, formação do custos, transferência para o custo fabril. Transfere para o custo de matérias-primas os materiais secundários para o custo de fabricação, considerando que a capacidade produtiva da indústria é de 200 unidades e que para a produção é consumida 1 kg de matéria-prima e 1 unidade, ok? Muito bem, uma unidade de embalagem. Foram requisitadas 20 kg de matéria-prima e 200 unidades de embalagem para uma produção de 200 unidades. Olha como que se dá o lançamento de transferência. Primeiro, da matéria-prima. Bom, matéria-prima, nós vamos debita-se a conta de matéria-prima, custos, ok? E nós vamos debitar a conta de transferência para a fabricação, ok? Nesse caso, de R$8.000, que mediante um valor unitário multiplicado pela quantidade que será requisitada, ok? Então, 200 quilos de matéria-prima, o custo unitário de R$40, 8.000. A transferência da requisição de embalagens, da mesma maneira, debita-se a conta de custo de material de embalagem e credita-se a conta de transferência para a fabricação de embalagem. Essa transferência de saldo se dá mediante a quantidade requisitada, que é 200 unidades, a um custo unitário de R$10. Então, este é o lançamento de transferência do custo, do custo para a fabricação da matéria-prima e também no material de embalagem. O que se dá essa transferência? Nada mais é, aluno, do que a gente pegar a quantidade que eu tenho de custo de matéria-prima, transfere mediante uma requisição da produção, que vai para a transferência de produção, em que vai ser incluído todos os gastos incorridos e depois transferido para o estoque como material acabado, para formar, juntamente com o preço de venda, a venda efetiva e a receita sobre o produto fabricado, ok? Muito bem? Bom, a partir do momento que eu faço esse lançamento de transferência, eu vou identificar no relatório. E qual é o relatório que vai demonstrar essa transferência de saldo? O balancete. Acompanhe comigo no quadro. Bom, balancete das contas de custo. Olha só, eu tenho aqui a quantidade de aquisição de matéria-prima,
Alunos, antes de dar sequência, gostaria de, primeiramente, pedir desculpas, ok? Nós temos um erro nesse material. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês neste momento, para que vocês possam corrigir aí no material de vocês. Vamos voltar no quadro? Olha, alunos, qual é o nosso erro? Nós temos aqui 8.000, ok? 8.000 no lançamento. E nesse balancete, infelizmente, nós temos aqui um saldo de errado. Então, aqui onde é 7.000 aqui, por gentileza, corrija o teu material, ele é R$8.000. Mas desta forma nós vamos apresentando a transferência. Então, percebe que ele é o mesmo grupo? Mesmo grupo. A única coisa é que ele está transferindo saldo. A única coisa é que ele sai do custo da matéria-prima, a quantidade requisitada de 8.000, que será transferida, deixa eu colocar aqui para vocês, que será transferida para uma conta transitória. Da mesma maneira que nós temos aqui o custo, que é o grupo, as duas contas que formam o mesmo grupo, só que transfere-se mediante uma requisição, ok? Então, este é efetivamente a transferência, ok? O que acontece? A produção, mediante um pedido, tem lembra da primeira aula que nós falávamos de departamentos? Vai ter um departamento de controle de produção. Então, ela vai dar a ordem, ó, produza o pedido tal. Esse pedido necessita de 200 kg de matéria-prima e 200 unidades de material de embalagem, ok? Transfere para o custo de formação e vai estar realizando a produção. Além da matéria-prima e material secundário, ainda nós temos a mão de obra, que também será representada lá no nosso balancete, ok? Acompanhe comigo no quadro, em que nós vamos demonstrar essa transferência. Então, por gentileza, corrija aqui novamente, ok? Peço desculpa novamente, um erro aqui. E nós temos as contas que foram transferidas, os saldos que foram transferidos e a mão de obra que foi utilizada para a produção, ok? E aí eu apresento assim, dessa forma, o nosso balancete. Alunos, a contabilidade ela é cíclica, ok? Então, nós vamos fazendo o lançamento, que vai registrando nos razões, que vai registrando no balancete, que é o relatório que é pertinente ao controle e acompanhamento de todos os fatos contábeis. Depois, para o final, a gente vai ter a realização e a efetivação do encerramento das atividades e a confecção das demonstrações contábeis. Dando sequência à nossa aula, gostaria de chamar vocês para um momento de reflexão. Acompanhe comigo no quadro. Ao que se refere aos controles de estoque, que vocês já viram até agora, o que você entende por inventário periódico e inventário permanente? Bom, aluno, inventário periódico e inventário permanente. Vocês já viram lá em gestão de custo o que tange a parte de inventário. Inventário periódico é aquele que a empresa para por um determinado período no decorrer do exercício para fazer a contagem física do estoque e confrontar com os saldos e fazer os ajustes, ok? Então esse aqui também é conhecido como fechamento para balanço, ok? A empresa está fechada para balanço. O que ela está fazendo? Inventariando o seu estoque. E existe o inventário permanente, que é aquele que a empresa vai controlando o seu estoque mediante a cada fato. Então, eu faço uma requisição de matéria-prima, eu faço compra, saída, e aí eu vou controlando o meu estoque mediante entrada e saída permanentemente, ou seja, diariamente, continuamente, ok? Dessa forma, também é necessário que, a partir do que eu faço a transferência para a produção, eu já comece o meu controle de estoque. Se nós falarmos de controle permanente, é importantíssimo. Controle periódico, aí vai ser lá no final. Mas a ficha de controle de estoque, mesmo para o inventário periódico, é necessário para confrontar os saldos. E como que se dá esse controle de estoque? Acompanhe comigo no quadro. Controle de estoque físico, ok? Então nós temos aqui, ó, uma entrada de 400 a 40 reais num custo de 16. E aí eu tenho o saldo do meu estoque. Da mesma maneira que para material secundário. Aí a fábrica faz uma requisição de 200 peças, ok? Conforme os lançamentos que nós vimos anteriormente.
Aí, como que se dá o controle de estoque? Há uma saída do meu estoque de 200 peças, no custo unitário de 40, com um custo total de 8 mil. O que acontece? Vai deduzir do meu saldo do estoque. Então, eu tinha 400, passa a ter 200. Eu tinha 16 mil, passa a ter 8 mil, ok? Então, este é o controle de estoque da matéria-prima. Então, toda vez que há uma aquisição de matéria-prima, toda vez que há uma saída, pense no estoque. Então, entrou, eu registro, saiu, eu registro e vou apurando os saldos de entrada e saída. Quanto entra, soma-se. Quando sai, obviamente, nós vamos diminuir, ok? Vamos para uma segunda atividade. Acompanhe comigo. Utilizando-se de dados da atividade 1, considerando requisição de 50 kg de matéria-prima e 50 unidades de material de embalagem, as quais darão origem à fabricação de 50 unidades de produção, efetue os lançamentos de transferência. Não se esqueça de levantar o balancete após a apropriação das transferências para a fabricação. Alunos, vou dar uns minutinhos para vocês e logo nós vamos voltar para poder corrigir. Muito bem, alunos. Da mesma maneira que nós realizamos as transferências do saldo, nós vamos transferindo e montando o balancete, ok? Vamos acompanhar a resolução? Bom, então nós temos aqui a segunda atividade, ok? Nós vamos ter aqui os lançamentos de transferência. Lembre sempre do custo unitário. Aí eu tenho a matéria-prima que debita-se e credita-se a transferência. Da mesma maneira para o material secundário. Debita-se material de embalagem, credita-se transferência, ok? Quando nós falamos de material de embalagem e matéria-prima, nada mais é do que você vai calcular o custo unitário pela quantidade que foi requisitada. Dando sequência ainda à mesma linha de ideia, à mesma linha de pensamento, nós vamos para mais uma atividade. Acompanhe comigo. Agora que você já verificou os valores dos custos unitários, procedeu os lançamentos de transferência para a fabricação, preencha assim como ficará o controle de estoque, ok? Vamos lá, aluno. Quando nós falamos de transferência, lembre-se de que eu disse agora há pouco. O controle de estoque ele é sumo importante para apurar os saldos do estoque. Tudo o que entrou, menos o que saiu, ok? Quando eu realizo um fato contábil, um lançamento contábil, obviamente que houve uma requisição, saiu mercadoria de estoque e eu tenho que realizar, então, os lançamentos. Acompanhe comigo. Bom, então aqui eu tenho a ficha de controle de estoque, ok? Eu tenho as entradas e as saídas e os saldos que serão realizadas no controle efetivo do controle de estoque. E aí vem o nosso balancete, ok? E apresenta-se os saldos dos balancetes. Compra de matéria-prima e a transferência, material secundário e a transferência, nós temos aí o balancete já incluindo a nossa mão de obra. Ok, aluno? Muito bem. Quando nós falamos de controle de estoque, é de suma importância você entender que inventário é aquele momento que a empresa vai pegar as fichas de controle de estoque, vai pegar o saldo que ela tem no estoque e vai contar fisicamente e verificar se o que tem de saldo está condizente com o que ela tem físico. Então isso é inventário.
Inventário nada mais é do que você verificar o que você tem de saldo num sistema operacional e se você tem físico. Se no seu saldo tiver 10 peças e físico tiver 5, algum momento o controle de estoque não foi efetivo, ok? Obviamente que o ideal é o mesmo valor que tem em saldo ter físico. E aí nós entendemos que houve um controle correto, beleza? Para finalizar esse entendimento sobre a parte de lançamentos, parte de custo, parte de inventário, nós vamos para um vídeo e logo nós voltaremos. Acredita-se que os primeiros registros contábeis datam da pré-história. Mas nós já falamos sobre isso, certo? Mas afinal, quem é e o que faz o contabilista? Vejamos uma definição padrão. É o profissional responsável pela organização e ou supervisão dos serviços de contabilidade de uma empresa ou instituição. E o que isso significa? Significa que o contabilista atua em registros contábeis, documentação, abertura e fechamento de empresas, assessoria, declaração de impostos, escriturações, demonstrações contábeis, análises de balanço, contas, custos, lucros, pagamentos, etc. Enfim, o contabilista cuida da saúde financeira e das obrigações fiscais de seus clientes. Simples, não? Este é o Carlos, um empreendedor invejável. Mas por trás do seu sucesso está o nosso extraordinário, fascinante, adorável, singular e encantador contabilista. É ele quem organiza, observa, recolhe, registra e analisa os fatos e números relativos às contas da empresa, usando todas as suas aptidões e habilidades. E após uma árdua jornada de trabalho com o apoio de sua fiel companheira, o contabilista apresenta com louvor seus resultados ao Carlos. Com mais uma obrigação vencida, ele segue satisfeito para a próxima. Peraí, talvez ele precise de um descanso primeiro, né? A todos vocês contabilistas, nosso especial e sincero parabéns! Muito bem, alunos. Então, na aula de hoje, nós vimos toda a parte de custo, toda a parte de transferência do custo e nós temos toda a parte de apuração dos balancete de verificação, ok? Considerações finais. Nós estamos chegando à nossa reta final da aula de hoje. E eu sei que o que tange a parte de contabilidade de custo ela é muito complexa e gera-se muitas dúvidas, ok? Então, neste momento, eu quero colocar, primeiramente, a minha pessoa à sua disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para a gente. Eu vou estar aqui sempre tentando, mediante a minha disponibilidade, sanar todas as dúvidas. Além da minha presença, eu quero colocar também aqui nossos tutores presenciais, os nossos tutores à distância, que também vão estar auxiliando vocês em todas as dúvidas que vocês possam vir a ter, ok? Muito bem. Nós temos, agora eu vou parar um pouquinho, que nós vamos para um momento de pergunta. Todas as dúvidas que vocês tiverem, manda para a gente, que nós vamos estar respondendo agora, ok? Antes de nós finalizarmos a nossa aula. A primeira pergunta que eu tenho é, os alunos querem obter como você chegou nesse valor de 507 de IPI recuperado na aquisição de embalagens. Vamos lá. Alunos, IPI, ele sempre confunde muito você, ok? Os meus alunos sempre têm essa dificuldade de entender. Mas vamos lá, nós vamos junto tentar sanar todas essas dúvidas. Pense assim comigo. Eu tenho o meu preço de venda de R$1. Olha o exemplo que eu vou te dar. Aluno, preste atenção. Preço de venda, R$1. Eu vendi 10 peças. Qual é o valor dos meus produtos? 10 multiplicado por 1, então eu vou ter um total de R$10. Esses R$10 será a base de cálculo para ICMS, PIS, COFINS e o IPI. Não muda nada o cálculo. Então eu pego lá R$10 ou R$100. Vamos trabalhar com 100
para ficar mais fácil para vocês. Então pense que o total dos meus produtos são R$100, ok? Muito bem. 10% de IPI sobre R$100, R$10. 12% de ICMS, R$12. 1,65 de PIS, 12,60. 7,6, 7,60 de COFINS. Vamos falar de IPI, porque eu acho que ICMS, PIS e COFINS está tranquilo. Qual é a base do cálculo de IPI? R$10, R$100. Qual é a taxa percentual ou alíquota de IPI? 10%. Total do IPI, R$10. Total dos meus produtos, 100. Total do meu IPI, 10. O total da minha nota fiscal será total de produtos acrescido, somado o total do IPI. Então, o total da minha nota será R$110. Ok? Então, 100 dos meus produtos mais R$10 do meu IPI. Professor, por que o IPI soma o produto e o ICMS, PIS e COFINS não? É simples. O IPI ele é um custo que é transferido para o teu cliente. Enquanto o ICMS, PIS e COFINS você vai arcar com os custos, o IPI não. Por quê? Quando ele soma o total dos produtos, o que o teu cliente vai pagar? O total da nota. Ou seja, ele está pagando o teu IPI, por mais que esse imposto já foi atribuído no seu custo. O IPI é um imposto acrescido, é um custo que é transferido para o teu cliente. Então, o custo dos meus produtos, a venda dos meus produtos foi de R$100, mas o meu cliente vai pagar R$100 mais o IPI. Esse imposto é transferido para o meu faturamento. Por isso que alguns autores, lá na demonstração de resultado, trabalham da seguinte maneira: faturamento bruto menos o IPI, faturamento líquido ou receita bruta. Ok? Porque ele será transferido para o nosso cliente. Ok? Muito bem. Próxima pergunta. Elisandra Araújo, um grande abraço a todos os polos e a todos os alunos que estão aqui com a gente no dia de hoje. No primeiro slide temos um valor de 2031,75. Como eu cheguei neste valor? Elisandra, a maneira mais fácil de você encontrar esse valor é da seguinte forma. Primeiramente, encontra-se a base de cálculo para o IPI. Qual é a base de cálculo? Total de produto. Qual é o valor do total de produto? Total da nota, lembra? De 22.500 e alguma coisa, menos esse 2.031, nós vamos ter o total do produto. Na hora que você encontrar esse total de produto e você aplicar 10% sobre esse valor, você vai encontrar o 2.031,75, ok? Então, a maneira mais fácil, nesse exemplo que eu dei, porque eu já dei o valor do IPI, é você encontrar primeiramente a base de cálculo do imposto. A base de cálculo será total da nota fiscal menos o valor do IPI. Essa base de cálculo e esse valor que você encontrar será o mesmo para calcular o ICMS, PIS e COFINS e também o IPI. Professor, mas se eu tiver uma situação em que eu não tenho o valor do IPI, mas você vai ter o total dos produtos. Total dos produtos multiplicado pela alíquota de IPI, você vai encontrar o total da nota fiscal, ok? Mais alguma pergunta? Alunos? Os alunos estão questionando se o PIS e o COFINS são destacados na nota fiscal. Pessoal da Bahia, um grande abraço. Muito bacana a pergunta de vocês. Veja, a nota fiscal, de 2015 para cá, ele tem uma estimativa dos impostos. Até pode ter que algum layout de nota fiscal eletrônica apresente o valor de PIS e COFINS. E até mesmo outros tributos, como imposto de renda e contribuição social. Mas, de modo geral, o DANF, que é o documento de acompanhamento da nota fiscal eletrônica, ele será tendo principalmente a demonstração do total dos produtos, base de cálculo de ICMS e valor do ICMS, valor do IPI e total da nota. PIS e COFINS geralmente não se encontra na nota fiscal. Mas para nós, contadores,
para nós que temos a formação, a detenção do conhecimento sobre a carga tributária, sobre aqueles impostos que incidem sobre o valor dos produtos, eu vou reconhecer isso no lançamento de aquisição da minha compra. Então, o lançamento vai se dar compra de mercadoria a fornecedor. Pense no lançamento contábil na aquisição, aluno. Compra de mercadoria a fornecedor, ok? IPI a recuperar a IPI sobre compra, ICMS a recuperar a ICMS sobre compra, PIS a recuperar a PIS sobre compra e COFINS a recuperar a COFINS sobre compra. Mesmo que PIS e COFINS não estejam demonstrados diretamente na nota fiscal, mas nós sabemos que ele é um imposto que ele é sobre a aquisição, no que tange a recuperação. Para a venda, da mesma maneira. A minha nota fiscal pode compor a base de cálculo de ICMS e o ICMS, porque é obrigatório por lei demonstrar esse imposto, da mesma maneira que o IPI, mas eu não preciso demonstrar o PIS e COFINS, mas é um imposto que é devido pela empresa em todas as vendas, ok? Por que o ICMS e o IPI é obrigatório na nota fiscal? No eventual transporte da mercadoria, em que passe por um posto policial, por exemplo, o policial vai ter essa informação de que há a obrigação de destacar o ICMS e o IPI na nota fiscal. Já o PIS e COFINS, ele não é obrigado a estar na nota fiscal, mas ele é obrigado a recolher, principalmente nas obrigações acessórias, pois nós vamos entregar o SPED de contribuição, o SPED fiscal, que vai demonstrar esses impostos e, obviamente, o saldo que deve ser recolhido, ok? Estão pedindo para voltar o slide e mostrar no ar o cálculo possível. Qual cálculo vocês querem que eu volte? Eu vou parar um pouquinho, vocês respondem para mim e logo nós voltaremos, ok? Muito bem, alunos, encontrei aqui a dúvida de vocês que me pediram para voltar o slide. Acompanhe comigo no quadro, então, o que nós estamos falando, ok? Esse aqui é o de material secundário ou material de embalagem. Vamos trabalhar com matéria-prima. Olha lá a aluna da Bahia que pediu a questão do cálculo do IPI, ok? Eu tenho o total da nota fiscal. Então, pense assim. Base de cálculo para os impostos é total da nota fiscal menos o IPI. Ou seja, para que eu possa calcular todo o meu ICMS, todo o meu PIS, todo o meu COFINS, eu vou realizar então, encontrar primeiramente a base de cálculo. Então, 22.349,22 menos o meu imposto do IPI, que é 2.031,75, eu tenho a base de cálculo de 20.317,47, ok? Este valor é a base de cálculo para poder encontrar o ICMS, o PIS e a COFINS. Se você pegar este valor e multiplicar pelos 10% do IPI, você vai encontrar o valor do IPI. Então, a base de cálculo para os impostos, total da nota menos IPI, encontra-se a base de cálculo, vezes 12%, total de ICMS, vezes 1,65, total de PIS, vezes 7,6, total de COFINS. Como que eu encontro o valor do IPI? Neste exemplo que eu estou dando o valor do IPI, nada mais é do que
20.317,47, que é a base de cálculo, multiplicado pelos 10%, eu então vou encontrar o valor do meu IPI. Ok, alunos? Alunos, nós não temos mais tempo, espero que eu possa ter tirado todas as dúvidas, espero que eu possa ter agradado a vocês. Eu quero desejar aqui um grande abraço do professor Luiz Fernando e até a próxima aula.